Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, retrospectiva 2025. Um dos casos que... Olha, gente, este caso teve algumas reviravoltas. Eu vou relembrar para vocês. Um motorista de aplicativo aceitou uma corrida. E, de repente, a notícia que chega é que ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, perdeu o controle do veículo, bateu num poste. Isso em Nossa Senhora do Socorro. Para comentar essa e outras notícias, quem esteve empenhado na cobertura foi o nosso grande repórter Vinícius Mecenas, o nosso elegante, ágil aqui, né, Vini? Seja muito bem-vindo. Olha, eu me lembro muito bem que foi desafiador este caso, porque a gente não tinha nenhum elemento. E quando se chega ao local, está tudo dentro do carro. Que crime foi esse? Pois é. Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Para mim é uma honra estar aqui no último dia, né, com vocês, né, com toda a turma que está aqui no estúdio do Twitter. Né, fico muito feliz, mas infelizmente as notícias realmente que marcaram o ano não foram notícias boas. Né? Então, assim, é tudo muito desafiador para quem é repórter de externa. Porque às vezes a gente não tem muitos elementos, não tem muita coisa para... Sabe o que aconteceu? Foi um possível crime de tráfico de drogas que aconteceu em tal lugar e foi dessa forma que aconteceu. Então, a partir disso, né, essas informações às vezes chegam para a gente, já chega para a nossa produção e a gente começa o processo de apuração, porque muita gente nem sabe que envolve, né, muitas mãos. Então, a gente a todo momento começa ali, né, a futucar um lado, futucar o outro, para tentar encontrar o que de fato aconteceu. Então, quando chegou de fato essa notícia de que se tratou aí um possível tráfico de drogas, que culminou, portanto, em um homicídio, quando na realidade não foi nada disso que aconteceu. As imagens, né, foram muito fortes quando a gente viu ali o carro bastante destruído, um rapaz muito novo. E aí a gente entendeu que se tratava aí do Jonas Gabriel, um jovem, 29 anos, que na verdade ele foi chamado para fazer, portanto, um trabalho de motorista de aplicativo, né, partindo daqui da capital, lá pela região do município de Nossa Senhora do Socorro. Quando chegou exatamente nesse local em que o carro está, 3 homens entraram no veículo em que esse profissional, né, de condução de mobilidade estava e ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo. E foi um crime de execução, de fato, a gente percebe, porque o tiro foi exatamente na região da nuca. Então a gente fica muito abalado e a gente tem que ficar em alerta, literalmente, a todo momento. A tudo que chega, a tudo que é dito, para a gente não dar nenhuma bola fora, né, não cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, porque aqui no Sistema Atalaia de Comunicação nós trabalhamos com isso. Nós temos um trabalho consolidado de credibilidade. Então a gente ficou chocado no primeiro momento, até que a gente entendeu a logística do crime. Jovem, 29 anos, morador aqui da região do Bugio, ali pelas proximidades da Avenida Poço do Mero. Muita gente aqui sabe onde é que fica, uma das avenidas principais lá da localidade. Novo, trabalhador, trabalhava como motorista de aplicativo para completar, portanto, a sua renda mensal. Agora, o que mais porque a gente fica abalado, né? Não só com a reviravolta de tudo isso, que era um tráfico, do nada virou, portanto, um crime de latrocínio, porque inicialmente foi uma tentativa de levar os objetos, mas quando a polícia chega no local, nada foi levado. Então, o que aconteceu? Né? Então, algo deu errado, porque o foco daquilo ali era o veículo dele. Né? O latrocínio é o crime seguido de morte. Então, era o veículo. Então, algo deu errado durante o processo do crime, e eles deixaram tudo para trás, só efetuaram ali os disparos, eles mataram e fugiram. Então a gente fica abalado com tudo isso, né, com os depoimentos dos familiares, como o Lucas já falou aqui, a gente não cobre, não é só um repórter que normalmente cobre um caso, às vezes sim, às vezes não. E nesse específico ele também pôde acompanhar, principalmente o apelo da família, e a gente fica ali sensibilizado, né, com aquela situação toda ao ver os familiares desesperados com toda essa situação, ao ver que nas redes sociais as pessoas estavam falando que o rapaz era traficante, quando na realidade não tinha nada a ver. Então a gente sente aquela comoção que de fato a família, né, sente por trás dos bastidores e que a gente tem que saber como lidar. Tem alguns elementos, né, Vinícius, que são essenciais para que a gente tenha essa percepção e a experiência também
nos deixa mais escolado em relação a isso. Aí o Vinícius traz pra gente, de fato, as pessoas disseram, nossa, isso é crime de execução, possivelmente uma briga de tráfico de drogas, não levaram nada dele. Mas aí a gente vê uma insistência de família, uma insistência de vizinhos, a gente vê que nada foi levado dele ali, a gente fica percebendo alguns elementos, entendendo que talvez não tenha sido bem assim. E aí, Vinícius, eu me lembro que um adolescente que estava nesta corrida, no depoimento ele confessou tudo. Ele disse que o Jonas Gabriel pediu antecipado o valor da corrida porque era para outro município. Ele aceitou, mas disse, tudo bem, desde que você me pague. Eles não quiseram pagar e foi aí que o Jonas Gabriel, infelizmente, perdeu a vida. E tem muitas coisas, né, Vinícius, que chegam pra gente de uma forma e depois que a gente, investigando, porque também fazemos esse papel de apuração, claro, a gente descobre que, na verdade, não era aquilo. Tem que estar atento. Tem, a todo momento, a todo instante, a tudo que é dito. E só com o tempo pra gente conseguir, de fato, entender o clima, entender o que é dito por um lado ou do outro, não só do caso Jonas Gabriel, mas de tantos outros casos, né? Quando a pessoa ela está dando informações, se pode ser mentira aquilo ali, você tem que averiguar direito, a gente consegue entender essa linguagem corporal, literalmente. E foi o que de fato aconteceu, portanto, com o Jonas e com a família dele. Outro detalhe que chamou muita atenção, para além do serviço em que ele fazia enquanto motorista de aplicativo para completar a renda do mês, é que ele estava noivo. Ia casar agora no próximo ano, 2026. Então, veja só o impacto que fica emocional, afetivo, né, do vínculo familiar, da família que ele já tinha e da que ele tinha prestes a construir. O irmão dele entrou em contato comigo, né, falou pessoalmente que honre o nome do meu irmão nunca foi traficante e aqui mais uma vez estamos falando desse assunto. Falando ainda, Vinícius, de bastidor, de atenção, você também participou do caso, né, do José Lael e da Daniele Barreto. Eu me lembro muito bem que você estava no presídio, o pessoal estava assistindo Cidade Alerta, você conseguiu pegar uma amiga da Daniele Barreto chegando no momento, você conseguiu ver que os agentes penitenciários estavam assistindo ao Cidade Alerta, a gente fazendo a cobertura naquela expectativa de chegada, de saída. Como é que foi isso para você? Como é que você mantém o equilíbrio? É muito desafiador, né, Mariana? Porque, na verdade, eu não estava nem alocado, a gente não sabia de nada que tinha acontecido aquilo, né? Principalmente no dia em que ela tirou a sua própria vida. Qual é o outro assunto? Ali posicionado na SSP, salvo engano, para entrar sobre um outro assunto, né? Que eu nem me recordo agora exatamente o que foi. Quando a gente recebeu essa informação de que possivelmente ela teria atentado contra a própria vida. Então foi aquele desespero, né? A gente fica sem saber o que fazer, é verdade, não é? É uma informação extraoficial, é real, aconteceu de fato aquilo. Então a gente começa ali a buscar informações com as autoridades do local, né, lá do próprio presídio, do Prefem, que é o presídio feminino que fica lá no município de Socorro, com a SSP, cobrando a eles também um posicionamento, né, com a Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, para entender o que de fato aconteceu. Enquanto isso, a nossa equipe de reportagem já deixou tudo para trás, o que estava fazendo lá, e foi exatamente para o Prefem para dar prioridade máxima a esse caso e ver se de fato teria acontecido aquilo. Quais? E o que deixa a gente assim, que muita gente não sabe Além do o que motoboy. Acontece, né, por trás dos bastidores. Quando a gente chega no Prefem, a gente toma por surpresa da presença dos advogados dela. Um grupo de advogados, né, que estava lá presente, né, prestes a ouvi-la, a ter aquela conversa, porque ela tinha acabado de ser transferida 4 horas antes, salvo engano, e nem eles estavam sabendo o que de fato teria acontecido. Então a gente toma aquele choque, né, poxa, se nem as pessoas que representam os interesses dela estão sabendo, o que está acontecendo aqui? Por que nada está sendo dito? Né? Por que essas informações estão sendo vetadas? Da família, dos advogados e até da imprensa, porque aqui a gente serve como instrumento, né, de utilidade pública, de informações, para levar tudo o que é de importante para você que está em casa. Então a gente começou ali a entender as circunstâncias do caso, foi confirmada, né, a morte dela, o óbito dela, me dei conta de que realmente foi um alvoroço naquele dia,
um turbilhão de informações, era a SAMU chegando, né, para constatar o óbito, era carro de IML também chegando, várias viaturas, familiares que também chegavam para entender o que estava acontecendo tudo ali. E a gente também percebia que os próprios servidores, os policiais penais lá da localidade, eles estavam acompanhando tudo aquilo. Até para que eles entendessem também, eu acredito, né, de que forma que aquela informação da circunstância, daquele cenário, estava chegando para quem estava em casa. Se procedia, se não procedia. As informações também eram coletadas por alguns deles que passavam por lá. Alguns, claro, não queriam falar, a gente respeita, é natural, faz parte do processo de quem trabalha enquanto repórter de externa. Mas a gente fica no pé. Eu acho que é assim que tem que ser. Vinícius, faz o seguinte, vai beber uma aguinha ali. Muito obrigada. Daqui a pouco eu te chamo. A gente tem muito mais coisas aqui para falar.